Olá, gente querida que me segue aqui no meu canal. Que alegria imensa dar continuidade ao nosso Torpedo 365 e hoje no livro de Atos, no capítulo 2. Hoje, Atos, capítulo 2. Esse capítulo 2, aliás, o início do livro de Atos, destaca muito a questão do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo, da plenitude do dia do Pentecostes. Antes de chamar a nossa vinheta, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, deixe o sininho de notificações aí acionado, né? Não custa nada, gente, é só uma açãozinha aí de clicar aí no sininho, no se inscreva. Com isso você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais, tá bom? Então, vou chamar a nossa vinheta e já já eu volto com o nosso vídeo de hoje, com a nossa reflexão do nosso torpedo de hoje. Até já, não saia daí. No capítulo 2 de Atos, nós vemos um fato acontecendo que abriu caminho para que o cristianismo se expandisse para todas as regiões, para todo o planeta, na verdade. Esse fato é justamente o dom de línguas, tá? O dom de línguas. E eu gostaria de refletir hoje com você a respeito desse fato que está relatado no capítulo 2. A partir do versículo 5 diz assim: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, e todos estão falando em nossas próprias línguas. Os discípulos estão falando em nossas próprias línguas. Como explicar isso? Tá? E antes desse texto, do versículo 5, diz no versículo 1: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, uma sobre cada um deles. E ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Gente, olha só que coisa interessante. O Pentecostes era uma das festas mais concorridas, mais frequentadas, mais importantes no calendário hebraico, tá? No calendário judaico. E era uma festa que vinha pessoas descendentes de judeus de todas as nações do mundo de então. Naquele dia não foi diferente. Tinha pessoas ali da Itália, do Egito, enfim, de vários lugares. A Bíblia descreve aí mais de 18 nações ali representadas, né? E cada um, porque era assim, como essas pessoas eram descendentes de judeus, mas nasceram em outros países, então eles não tinham familiaridade com a língua mãe, a língua dos pais ou dos seus ascendentes. E naquele dia eles estavam ali reunidos, né, até por uma tradição, para a festa do Pentecostes. De repente os discípulos começaram a pregar o evangelho, a falar do amor de Deus, da morte de Jesus, da ressurreição, falar, enfim, do plano da salvação àqueles que estavam ali reunidos. E eles ficaram atônitos, porque de repente eles perceberam que os discípulos, que eram pessoas simples, que não tinham, entre aspas, a cultura segundo o mundo entendia, mas eles viram os discípulos falando, pregando o evangelho, ouviram do amor de Deus nas suas próprias línguas maternas.
as línguas dos países dos quais eles vieram. E isso levou eles a ficarem assim admirados. Como isso pode acontecer? Como que nós estamos ouvindo eles falarem nas nossas próprias línguas das grandezas de Deus? Ficaram, diz a Bíblia no versículo 12, perplexos e atônitos, e interpelavam uns aos outros, dizendo: o que quer isso dizer? E alguns, no mesmo versículo diz, aliás, no versículo 13, diz que alguns zombavam, dizendo: eles estão embriagados. Tá? Então tem aqui algumas coisas que eu quero refletir com você hoje. Primeiro, gente, o Espírito Santo foi dado no dia do Pentecostes aos discípulos que estavam reunidos, estavam comungando com Deus, todos no mesmo propósito. Havia uma coisa chamada união entre eles. Eles eram unidos na fé, na esperança, na certeza, nas atitudes, nas palavras, na maneira de se portar. Eles eram verdadeiros cristãos que estavam ali seguindo o exemplo de Cristo. Fazia poucos dias que Cristo tinha ido ao céu. E Jesus disse: quando eu for, o Espírito virá. E ali eles estavam orando por essa promessa, orando para que Deus cumprisse a promessa de derramar o Espírito Santo ali para eles. Essa oração e esse desejo não era para cumprir um propósito pessoal, um ideal de vaidade, não. Era para cumprir um propósito divino. Eles tinham tanta paixão pelo Evangelho, porque eles acabaram de conhecer o próprio Cristo vivendo entre eles. Eles viveram aquela realidade de Jesus morto, Jesus ressuscitado, Jesus conversando com eles após a ressurreição. Eles viram Jesus ir ao céu de volta e ser envolto por uma nuvem branca. Então o coração deles estava assim repletos de alegria, de certeza, de esperança. E eles entendiam naquela época, há 2000 anos atrás, eles entendiam que quanto mais depressa eles partilhassem as verdades, as boas novas, o Evangelho, mais rápido Jesus, o amigo que acabou de ir ao céu, iria voltar para buscá-los e para cumprir todas as promessas que ele tinha feito. E foi com essa garra, esse foco, que eles queriam pregar o Evangelho. E foi com essa garra, esse foco, que eles oraram, pedindo a Deus o derramamento do Espírito Santo. Agora vem o Espírito Santo, em forma de língua de fogo. Lembre que no batismo de Jesus, ele apareceu em forma de pomba. Agora ele aparece em forma de línguas de fogo, e cada língua daquela de fogo, né? Cada labareda daquela caiu sobre um dos discípulos, e todos começaram a falar em outras línguas. Eu quero destacar aqui que as línguas que eles falaram naquele dia não eram línguas estranhas, eram línguas de alguma nação da terra, mas não eram línguas estranhas, não eram línguas desconhecidas, não era a língua dos anjos, era a língua de algum povo da terra, porque esse povo que estava ali representado para a festa do Pentecoste precisava voltar para a sua nação, para o seu país, levando o Evangelho na sua própria língua. Então, aquilo que eles estavam fazendo ali era compartilhar o Evangelho com pessoas de outros países, para que essas pessoas, ao voltarem para suas casas, para sua terra, eles pudessem levar a mensagem das grandezas de Deus, como diz aí a palavra. Então, o Espírito Santo não foi dado ali para cumprir um requisito que tinha a ver com a vaidade deles. Não eram eles que estavam usando o Espírito Santo para a sua vaidade, para o seu bem-estar, para o seu lucro pessoal. Era o Espírito Santo que estava usando eles para a honra e glória de Deus. Isso faz toda a diferença na vida da pessoa, na vida do cristão, e faz toda a diferença também para nós quando nós compreendemos essa verdade. Não somos nós que usamos o Espírito é Deus, o Espírito Santo é Deus, junto com Deus Pai e Deus Filho. Nós somos usados por Ele como instrumentos nas mãos dele para levar o Evangelho, as boas novas da salvação a todas as pessoas. E eu quero deixar isso aqui claro para você hoje. Eu quero que você compreenda isso.
que o Espírito Santo só foi derramado ali em forma de língua de fogo, e eles aprenderam a falar outras línguas, porque havia essa necessidade do Evangelho. Como diz Paulo, né? Paulo diz assim que o Espírito Santo é dado a cada um visando um fim proveitoso. Ele não é dado para mim para que eu possa me envaidecer e falar, tá vendo? Eu tenho o Espírito Santo, eu falo língua estranha, eu tenho o dom da cura, eu tenho o dom da profecia, eu tenho o dom da ciência. Não. O Espírito Santo é dado para nós para sermos canalizadores de bênçãos para as outras pessoas, visando um fim proveitoso, e a vaidade não é proveitosa. O ganho material não tem nenhum valor diante de Deus. Então o Espírito Santo não foi dado para ser comercializado, foi dado para a salvação de vidas. Entende? Então, fique com essa reflexão hoje, né? A orar para que o Espírito Santo venha até você, venha até mim, que seja com um propósito muito nobre de salvar gente, de salvar vidas. Tá bom? Que Deus abençoe muito você, sua vida, e que possamos nos unir cada dia mais nesse propósito de levar mais gente até Jesus, mais vidas sendo salvas. Forte abraço para você. Amanhã eu volto com mais um torpedo aqui para o seu coração. Fique com Deus e até lá.